Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e sobre a sua vida. Estamos chegando até você com este vídeo, começando seu dia com Deus. Se você gosta do conteúdo, deixe o seu like e faça a inscrição no canal para que a plataforma possa entender a importância do conteúdo e faça-o chegar o mais longe possível. Muito bem, queridos, estamos entrando na palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 24 em diante, que diz: E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. É um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Glória a Deus. Muito bem, queridos, Pedro, num arrombo de valentia, havia dito ao Senhor Jesus que ele seguiria o Senhor Jesus e aonde quer que ele fosse levado, e que ele estava disposto a dar a vida pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse a ele, que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, Pedro negaria a Jesus 3 vezes, E aqui nós vemos, narrando aqui, as 3 vezes em que Pedro nega ao Senhor Jesus. O interessante é entendermos o porquê desse acontecimento, porque talvez muitos façam críticas a Pedro, por causa disso, ou marquem Pedro como aquele que negou ao Senhor Jesus, aquele que foi covarde e negou ao Senhor Jesus. Mas o que a palavra nos diz é que o Senhor Jesus, ele ensinou seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele dá essa palavra depois de morto e ressuscitado. Ele diz aos discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, este fato aqui de Pedro negar o Senhor Jesus, ele acontece para mostrar para nós, para ensinar para nós, que na força, na nossa própria força, na força do braço, na força da boa vontade, na força dos arrombos de valentia, nós não conseguimos confessar ao Senhor Jesus diante dos homens. Não é na força do braço, não é na força do homem, não é na força da boa vontade que você consegue testemunhar do Senhor Jesus, não negar o Senhor Jesus, mas é no poder do Espírito Santo. Então esse fato acontece para demonstrar, Pedro, no seu arrombo de valentia, ele não conseguiu confessar ao Senhor Jesus diante de uma serva, diante de outro servo, ele não conseguiu confessar ao Senhor Jesus, que dirá diante de autoridades e diante de outras multidões, Mas, queridos, quando Pedro for cheio do Espírito Santo e ele receber o poder do Espírito Santo, então ele irá confessar ao Senhor Jesus diante dos homens, diante das autoridades, diante das multidões. Ele irá confessar ao Senhor Jesus e a tal ponto de ser levado para ser crucificado e não negar ao Senhor Jesus e morrer pelo nome do Senhor Jesus. Então, esse fato acontece para demonstrar para nós que o poder para confessarmos a Jesus vem de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amado e santo, que esse meu ouvinte, essa pessoa que acompanha a meditação da palavra do Senhor, ó Deus, talvez
Imagine de si mesmo, Senhor, que se ela abraçar a fé, ela imagina se ela conseguirá, ó Deus, perseverar até o fim, ó Pai. Mas a palavra diz que nós recebemos poder quando nós somos cheios do Espírito Santo e então nós somos, ó Deus, testemunhas, nós conseguimos testemunhar e conseguimos ir até o fim, porque o Teu Espírito, Senhor, nos sustenta. Pai, abençoe essa pessoa que me ouve agora, Deus, que ela possa entender, aprender isso. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Somos a Igreja Batista do Cordeiro, estamos na rua 7 de setembro, 1258, Jardim Módulo, Cordeirópolis. E seja conosco, visite-nos. Você será bem-vindo e abençoado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte o rosto para ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz.